tarde, boa segunda-feira, mais uma semana que começa e a gente está aqui no Esporte Total, é claro, juntinho de você. Boa tarde, Milonga, boa tarde, Léo. Boa tarde, Amanda, boa tarde, Léo, boa tarde você aí, como diria o Didi, né? Lá dos Trapalhões, você, da poltrona. Um abraço a todos. Hein? Ei, Psyu. Ei, Psyu, tem. Pois é, tudo bem. Léo não está muito feliz com o resultado do final de semana, não. Pra você ver, eu trouxe até para iluminar o programa, a lanterninha, né? Só para dizer que... Muito bom! Tá acostumado com ela? Não, é só para iluminar o programa, né? Mas tudo bem, a gente vai sair dela. Mas a gente vai começar falando dos times aqui de Campos, viu? O Americano continua figurando ali entre os primeiros da tabela com 16 pontos. Roxinho continua na liderança e a gente começa falando do jogo do Americano e do Queimados, que foi 1-0 para o Americano, mantendo o Americano ali brigando pela ponta da tabela, né, Milonga? É, um oportunismo aí de Juninho Bolt, né, fazendo um gol, vocês estão vendo aí. Novamente ele. Né? A bola foi tocada pelo Felipe, né, e procurando ali o atacante ali para fazer o gol, e ele se antecipou, o Juninho se antecipou o zagueiro e surpreendeu o goleiro, tocou para o fundo da rede, foi a vitória do gol, lá, a bola no fundo da rede, garantiu ali a vitória do Americano pelo placar de 1-0. Né? Importantes foram os 3 pontos, o Americano continua, o Americano tem mais de 2 jogos que o Itaboraí, isso é bom que se diga, tem mais 2 jogos, então, sendo que o próximo vai ser em casa aqui, vai jogar com o Audax, que é o outro também que está na liderança, com o mesmo número de pontos. Conclusão, é um jogo difícil e os diretores do Americano já estão convocando os torcedores para que compareçam, mas compareçam em grande número mesmo, lá em Cardoso Moreira, depois da manhã, porque uma vitória será fundamental. Caso o Americano tenha um resultado negativo, a gente espera que não aconteça, aí, minha filha, vai ficar muito difícil. Então o próximo jogo é o jogo dos 6 pontos, é isso, né? Porque está empatado ali, Itaboraí, Americano e Audax. Se o Americano vencer o Audax, além de ganhar 3 pontos, faz com que o Audax não ganhe 3. Isso. Exatamente, e o Americano ainda terá mais um jogo, quer dizer, tem chance, que é contra o Goitacás. Tem a oportunidade, nesses 2 jogos, de fazer 6 pontos, tem 16, né? Pode chegar a 22. Então, Léo, a Taça Corcovado vai ser decidida mesmo para o Americano nesses 2 próximos jogos, né? E principalmente no jogo contra o Goitacás. Mas o Americano está com um time bem organizado, bem arrumado. Eu acho que ele classifica, e, se duvidar, em primeiro no geral ainda. Eu acho que ele deve ganhar as 2 próximas partidas. Acredito também que tem muita chance disso acontecer, né, Milonga? Oportunidade tem, né? Agora é o seguinte, a gente, mesmo que você não queira imaginar que haja alguma coisa para favorecer A ou B, é muito estranho. Você vai vamos dar daqui a pouco os resultados da rodada e vamos ver o seguinte, que o Itaboraí venceu de virada lá dentro da casa dele, estava perdendo de 1-0 primeiro tempo, no segundo tempo fez 2 gols de pênalti, 2 gols em pênaltis marcados pela arbitragem, um e logo após o outro, todos 2... É o dedinho da federação ali? Não sei se é da federação, mas da arbitragem, né? O presidente do clube é irmão do prefeito. O prefeito é o maior patrocinador do clube. Quer dizer, é complicado o negócio. E agora a gente vai falar do Roxinho, que empatou em 2-2 com o Duque de Caxias. O jogo aconteceu lá em Los Lários, né, em Xerém. Foi a 7ª rodada da Taça Corcovado e o Roxinho continua na liderança. E jogou muito bem essa partida. Vocês tá vendo o gol de Miguel. Miguel, um contra-ataque. Né? Agora, o empate dele chegou a falar da volta do Miguel, né, na semana passada, exatamente, que faria diferença. O detalhe é a cobrança de pênalti, eles empataram o jogo, né, 1-1. O jogador do Campos cometeu realmente a finalidade, mas ele imaginava que estivesse fora da área. Agora o gol de Vinícius Paquetá, que fez o segundo gol do Roxinho, logo 1 minuto depois do gol. E aos 44 segundos. E aos 44 segundo tempo aí, empatou. Eles empataram o Roxinho. O Roxinho estava indo para 16 pontos. Está com 14, com 16. O golzinho no final do jogo é que acaba com todo. Mas eu vejo interessante a análise anterior do jogo, né? Quando a gente estava comentando sobre essa partida lá, uma partida difícil, e o empate seria um bom resultado, e eu acho que foi um bom resultado. A gente sabe que isso é do jogo, do futebol, tem 45 minutos de ficar ligado. No final do jogo, às vezes o time ele dá uma recuada, ele perde aquele gás. Aos 47 até quase tomou o gol, né? O Bambu fez uma bela defesa. E a comemoração do
do Vinícius Paquetá com a cambalhota, né? Muito boa. Foi sensacional. Mas o Roxinho É uma mistura de futebol com ginástica artística, é uma coisa... preparar para as Olimpíadas, quem sabe, né? Quem sabe. Depois da Série B. Exatamente. Mas assim, o Roxinho está indo super bem, deve se classificar também para a segunda fase. Eu acredito. Ou exatamente, para semifinais. Os né? dois de campos, tanto o americano como o Roxinho, cada um muito bem nos seus grupos. E eu acho muito importante, sem dúvida alguma, esse trabalho que a gente fazendo no campo, a gente conhece, está acompanhando desde o começo. O nosso Léo está lá, sabe como é que é a coisa. Agora eu vou dizer uma coisa. O próximo jogo do Campos é aqui. É um jogo difícil com o Nova Iguaçu, não é verdade? E está até fazendo promoção. Fazendo promoção, né? Isso, o Roxinho tem feito promoção. Está com promoção, com ingresso lá. Vale a pena. Precisa contar com a torcida nesse momento. Você que está sentado aí, poxa, deu um valor e vai um sábado lá, vai ser muito show. E o Campos está jogando bastante bem. Acho que vai... E precisa do apoio da torcida nesse jogo importante, né? Eu digo, inclusive, o seguinte, que pelo amor de Deus, é o time que, inclusive, tem o nome da cidade. Sim. É verdade. Campos Atlético Associação, né? O pessoal anda a dizer Campus Athletic Association, na época que foi fundado. Que chique, né? Que finesse. Quando foi fundado. Qualquer dia nós vamos trazer aqui o doutor Benilton Muniz, advogado, que é justamente bisneto de Ângelo de Carvalho, que dá o nome ao estádio, um dos fundadores. Então, quer dizer, eu acho que a torcida tem que comparecer. É o nome de Campos, Campus Atlético Associação, então, acho que merece, pelo trabalho que vem sendo feito. Trabalho eu fico sério. muito feliz em ver o Campos conquistando tudo que vem conquistando. Eu que cresci ali pertinho, né? Exatamente. Nadava lá na sede do Campos. Então... Acho que vai ser um jogo muito, muito atípico, muito nervoso. A gente tem que observar quem vai apitar esse jogo, porque... Sempre a gente pode ter algum problema aqui com a arbitragem, a gente sempre tem. Sofre demais, mas a gente tem tudo para conquistar mais. Claro, conheço jogador de time de campo, não vou dizer de qual time, nem que jogador foi, mas que cansa de falar, olha, já vi o juiz passar pelo adversário, o árbitro passar para dizer, cai na área que eu marco. E aí? É complicado. É complicado. E a gente está falando da parte boa do nosso futebol, a gente que está sempre torcendo pelos times da nossa cidade, tanto o americano, quanto o Roxinho, quanto o Goitacás também. Mas a notícia para os torcedores alvianins não é nada boa, né? O Goitacás sofreu uma goleada, perdeu por 4-1 para o Audax, lá em Moça Bonita, 4-1. Resultado extenso que aumenta ainda mais a crise no Goitacás e deixa o torcedor totalmente descontente, né? Jogou desfalcado de vários jogadores que foram suspensos em função daquela confusão lá em Itaboraí, né? O Bóvio também foi citado na súmula, mas não foi julgado ainda. E o detalhe é o seguinte, que o Goitacás está contando muito no jogo com o americano, que é o último jogo. Só que vai enfrentar uma barra pesada também, que vai voltar a jogar em Bangu. Esse jogo vai ser no próximo sábado. É um jogo difícil. E tem mais uma coisa. O Goitacás, se perder os dois jogos, corre ainda assim o risco de cair. Por quê? Porque o Gonçalense, que está 3 pontos atrás, tem também 2 jogos ainda. E o próximo joga com o Belfort Roxo, que já está eliminado. Que ganha 3 pontos aí de lambuja, né? O Belfort Roxo está eliminado, que eu digo assim, está rebaixado. Ontem, depois do jogo acontecido na parte da manhã, que foi goleado, ontem na parte da manhã, 5 jogadores deixaram o clube, deixaram o time. 3 foram... O Belfort Roxo joga quando quer, né? Quando quer. Participa de algumas rodadas, e vai enfrentar o Gonçalense... E o Gonçalense tem tudo para dar uma goleada. Quer dizer, vai se igualar em pontos ao time do Goitacás. A questão do Goitacás a gente percebe que o time do Goitacás é um time passivo, não marca, não ataca direito, tudo solto, e você percebe que o time tem muita liberdade. Se você olhar todos os gols aí, você percebe 3, 4 jogadores em cima de um e 2 livres, né? Não tem marcações, olha esse, por exemplo. Léo, você não acha sozinho, sempre sozinho. Você não acha que esse desestímulo da equipe vem muito pelo contexto e pelo retrato estrutural que vive o Goitacás hoje? Também. Quando a gente fala de maneira geral de organização, há uma organização que às vezes você pode não ter no clube,
mas ter na questão do entendimento tático da partida. O Goytacás não tem, o Bob tá escalando muito mal, não existe tática no Goytacás. Então, essa organização, claro que influencia qualquer pessoa, né? Um ambiente ruim de trabalho é desanimador até de ir para o trabalho. É verdade, o Goytacás volta a jogar em Moça Bonita contra o Barra da Tijuca. Vamos dar uma olhadinha nos outros resultados. Arte Sul venceu o Séries por 5-0, Séries que está amargando a lanterna, né, da tabela, está lá embaixo com 0 pontos. O Americano e Queimados, a gente já falou desse jogo, Americano 1, Queimados 0. O Goytacás perdeu para o Audax, acabamos de falar sobre isso, e é com muito pesar que a gente fala e relata a situação do Goytacás. E o Séries também está rebaixado já. Está rebaixado. Não pode mais nem o Séries, nem o Belfort. 0 pontos lá no final da tabela. Só falta uma vaga que eu acho que é a briga entre o Gonçalense e o Goytacás. Que a gente torce para que não seja do Goytacás essa vaga, né? 2-1 Itaboraí, Barra da Tijuca. Nova Iguaçu perdeu para o Olaria por 3-2 dentro de casa, dentro do Laranjão. Barra Mansa 1, Gonçalense 0. Duque de Caxias e Campos ficaram no 2-2. 6-2 Sampaio Correia no Belfort Roxo. Como a gente estava falando, o Belfort Roxo joga quando ele quer, entra em campo quando não quer, WO, tá uma bagunça isso aí. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já. Eu quase tombei. Quase que você derrubou aí, ó.